Muito boa noite para você, seja bem-vindo a mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado Elton Ervati. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo. Chegamos, mais um episódio. Chegamos, mais um episódio 23. 23, tô perdendo as contas já. Cara, já passamos dos 20 já. Muita gente por aqui, né? Muito legal, né? Antes da gente começar o papo, hoje a gente tá com as representantes da Lima Cirino Advogados e Associados, certo? Isso. Mas antes da gente começar o bate-papo com eles, vamos falar um pouquinho da Mr. May? Mr. May. Mr. May é o nosso projeto aqui da Biconte, né? Exato. Começou embrionário aqui na Biconte, hoje já conseguimos atender aqui MEIs do Brasil inteiro, né? Apoiando na abertura, 100% gratuita, é importante ressaltar isso, tá? Nós abrimos o MEI aqui de forma 100% gratuita e oferecemos planos, né, de assessoria para o MEI, ou serviço, ou comércio e indústria, né, com planos exclusivos, para a gente poder apoiar aí em emissão de notas. A partir de agora, de setembro, vai ter um portal exclusivo para o microempreendedor emitir as suas notas fiscais, né? Então, é importante, né, para o MEI que não tem esse tempo hábil para poder fazer essas emissões, contar com uma boa assessoria para te auxiliar nisso, né? Então, nós emitimos notas fiscais, apuramos os tributos, realizamos aí as declarações anuais do MEI e da pessoa física também, que é muito importante, né? Tem que ter essa fiscalização também junto da pessoa física, né, do MEI, porque o MEI ele se confunde, né, a pessoa física junto com a jurídica. Exato. Então a gente cuida desse processo também da pessoa física, tá, para não ter problemas no futuro, tá. Então a Mr. May hoje veio para sanar e resolver praticamente aí hoje 70% das empresas do Brasil são microempreendedores individuais. Então a Mr. May serve para sanar essa lacuna que estava existindo, né? A Biconte atuava só com médias empresas e pequenas empresas, e a Mr. May hoje vem para poder ocupar esse espaço aí, apoiando também os micro e pequenos empreendedores. Boa! Então, para você que tem interesse em abrir um CNPJ, é empreendedor, mas ainda não está formal com esse trabalho, vou deixar o arroba aqui na tela, arroba Mr. May Oficial, segue o pessoal lá e chama no WhatsApp, conversa que com certeza vão conseguir ajudar. Sem dúvida. Certo? Isso aí. Então, Bora. O papo de hoje é importantíssimo, porque são duas advogadas especialistas, são nossas clientes aqui na Biconte. Foi um prazer para a gente poder apoiar elas na abertura até do CNPJ delas, né? Então, é um privilégio hoje contar com a doutora Amanda Cirino e Ângela Lima. Um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Prazer é nosso, Elton, Anderson. Ficamos muito satisfeitas e lisonjeadas com o convite, né, num podcast onde várias pessoas, várias autoridades participam, super famoso, já está aí no Instagram. Então, a gente está muito agradecida pelo convite de vocês e pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa trajetória e da nossa carreira profissional aqui. Ah, legal. E, na verdade, doutoras, quando o podcast surgiu, eu falo isso em quase todos os episódios, né? Mas ele surgiu das nossas reuniões, tanto da nossa equipe, né? A gente passou muito tempo no online, né? Na pandemia ali, saía muitas reuniões com os nossos clientes de forma online. E depois começaram a ter as reuniões presenciais e nós ficamos muito tempo, né, presos ali, cada um na sua casa. Aí, quando surgiu as reuniões presenciais, foi algo tão bacana, né? Porque viam várias pessoas junto nas reuniões, né? E a gente começou a ver que existia muitas ideias, muitos assuntos que estavam represados, e a gente falou assim, por que não expandir isso? E a gente, em vez de deixar só aqui nas paredes da Biconte, expandir isso de forma ampliada, porque às vezes uma dica, uma ideia, um insight que surge aqui pode fazer a diferença em negócios do Brasil inteiro. Então, tem muita gente que pode estar ouvindo aí essas dicas, pode implementar no dia a dia do negócio lá e modificar. Às vezes um empresário que está ali querendo fechar um negócio, ouve uma dica e fala, poxa, eu não tentei isso ainda, né? Então, eu falei, poxa, a gente
poderia tornar essas reuniões aqui com os nossos clientes num podcast. E a gente começou ali no começo com os nossos clientes, né? E aí fomos expandindo, chamando alguns representantes importantes aqui da cidade, mas a ideia sempre foi trazer os nossos clientes aqui para o nosso bate-papo, sempre foi, né? Então, e isso agora voltamos às raízes, né? Vocês estão aqui não só como nossos clientes, mas também como um especialista no mercado onde vocês atuam. Então, para nós é um privilégio. E para nós também. Muito obrigado. Espero poder contribuir, né, para os ouvintes, para o pessoal. Espero que seja um podcast muito produtivo e que auxilie, né, não só o empresário, mas também as outras pessoas que, mesmo que não sendo empresárias, mas que se inspirem também um pouquinho na nossa trajetória. Com certeza. Eu acho que, com certeza, alguma coisa vai ter de semelhante com a história também dos ouvintes aqui. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente começar o papo, né, falar sobre a profissão de vocês, sobre direito e tudo mais, vamos entender um pouquinho lá atrás. Vocês são natural de onde? Daqui de Campinas mesmo? Nós nascemos aqui em Campinas, moramos um período no estado do Paraná, numa cidade muito pequenininha, não sei se os ouvintes vão conhecer, chamada Jataizinho, uma cidade de 5.000 habitantes. Depois retornamos para Campinas. Tivemos uma infância muito difícil, com poucos recursos. Somos uma família de 4 irmãos. E, enfim, apesar das dificuldades, nada tolhiu o nosso sonho de ter uma vida um pouco mais digna. Então, assim, a trajetória em si, lá atrás, foi bem, bem complicada, mas serviu como base, né? Hoje eu acho que a gente empreender, né, ter tido essa coragem de empreender veio da base, né? Quando a base, às vezes você começa, o início é um pouco mais difícil, mas isso te dá uma base forte para que você possa seguir em frente, né, apesar das dificuldades. Então foi basicamente isso. Se a Amanda quiser falar um pouquinho. A minha história coincide com a dela, porque somos irmãs, né? Para quem não sabe, somos irmãs. E como a Ângela disse, só complementando, a gente teve uma infância muito difícil, cercada de desafios, né? De desafios por todos os lados mesmo, seja financeiro, seja desafios de todos os modos, né? De todos os lados. E a gente, mesmo assim, isso não ceifou, né, a nossa vontade de crescer, de estudar, de querer, sabe, querer mais, de ser diferente, né, de não seguir o mesmo rumo que outras pessoas que a gente tinha à nossa volta seguiram. Então, foi uma infância, apesar de muito sofrida, muito feliz, porque somos muito companheiras, né? Sempre tivemos os mesmos objetivos e por isso que hoje somos sócias. Então, uma trajetória de muito sucesso até aqui. A gente tem muito a crescer ainda, mas até aqui de muito sucesso, muita conquista. Então, só agradecer mesmo aonde a gente chegou, né? Até onde a gente chegou, até onde a gente vai chegar. Então, por enquanto, só histórias boas para contar. E o direito sempre foi o plano A de vocês? Sempre foi à vontade? Ou isso surgiu no meio do caminho? Como é que foi? Na verdade, assim, para mim, a gente tem histórias diferentes, né, com o direito. Eu comecei a minha trajetória profissional num setor jurídico. E, na época, eu não queria fazer direito, eu não me identifiquei com a área, eu ficava pensando, nossa, mas a vida toda eu vou ter que ter prazo para cumprir, tem que ler muito. E aí, olha que engraçado, né? A minha, lá com 17 anos, com 16 anos, né, que eu comecei a minha trajetória profissional, já foi numa área jurídica. E o que aconteceu? Eu não queria fazer direito, apesar de ter muito incentivo ali do meu meio, né? Porque eu trabalhava com operadores do direito. E eu não quis exatamente por conta disso. Eu falei, não, tem que ler muito. Aí você tem um adolescente, né, pensando, tem que ler muito, tem que ter prazo para cumprir. Não quero fazer direito. No fim, eu escolhi fazer a faculdade de pedagogia. Olha, caramba.
escolhi pedagogia porque eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre adorei. Eu era aquela pessoa que as pessoas no final da aula sempre iam tirar dúvidas comigo. Na véspera de prova, lá, Ângela, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô com dúvida nisso. E aí eu explicava, em 5 minutos a pessoa entendia, né, com a didática. E aí no fim eu falei, por que não ser professora? E eu sempre achei uma profissão muito bonita e continuo achando. Fiz pedagogia, fiz 5 anos, fiz pela Unicamp. Olha que legal. Pedagogia na Unicamp. E aí, no meio dos estágios, assim, eu mudei de ideia. E por que eu mudei de ideia? Porque a realidade do professor em escola pública é muito complicada. Então, assim, eu acabei me frustrando pelo que eu via na faculdade, que era tudo lindo e maravilhoso, ainda mais com uma formação, né, numa universidade pública, a gente tem uma dimensão diferente do que é ser professor, né? E quando eu fui para a realidade, eu fiquei muito triste, porque eu me senti com as mãos atadas. Eu queria ajudar mais, eu queria fazer mais, e no fim você acaba encontrando muitas barreiras, né? Porque é todo um sistema. Você sozinho não faz o milagre, né? Você ajuda. Você é uma ferramenta do milagre. Mas, então, isso acabou me frustrando. Aí eu falei, eu acho que eu não quero mais isso para a vida toda, porque o ambiente, o que eu encontrava lá, quando eu chegava nas escolas para fazer o estágio, já era um ambiente muito, assim, desanimador. Então, já falavam, nossa, você aqui tão jovem, nossa, não tinha outra profissão para você escolher? Os próprios profissionais. Exatamente, os próprios profissionais. Motivador isso, hein? Não, e assim, era o que, assim, Isso você estado, chegava... porque assim, a Unicamp, o que ela tinha um padrão que era assim, a gente precisa devolver para a sociedade, Sim. né, aquilo que a gente aplica aqui. Então, os alunos tinham que obrigatoriamente fazer o estágio em escola pública, salvo os que já trabalhavam em escola privada, que daí eles permitiam fazer o estágio em escola privada. Mas os demais tinham que obrigatoriamente estagiar em escola pública. Então, eu estagiei somente em escola pública, seja estadual, seja municipal, não tinha critério, mas teria que ser escola pública. Então, assim, eu chegava lá super animada, super querendo transformar, e eu era recebida dessa maneira, infelizmente, em 99,9% dos colégios. E aí, quando chegava na hora do intervalo também, às vezes era só reclamação, era só reclama do Estado, reclama dos pais, reclama da direção. Aí eu falei, meu Deus. Aí o que eu pensei? Eu falei, eu não quero ser esse profissional daqui 20, 30 anos. Eu não quero estar no lugar dessas pessoas daqui 20, 30 anos. E não eu sou apaixonada pela educação, eu admiro muito o trabalho dos professores, eu sei que essa não é a realidade da maioria. Tem professores que são, né, apaixonados, que apesar das dificuldades, eles não deixam a peteca cair, né? Porque a gente também vive, não dá nem para julgar também quem é assim, porque o sistema é complicado também, né? Te força, né? Exatamente. E aí eu desisti entre aspas, né? No meio da faculdade eu falei assim, não quero mais pedagogia. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de largar nada pela metade. Terminou. Eu terminei. Eu falei, eu vou terminar essa faculdade, se eu seguindo carreira ou não, eu vou terminar. E é engraçado porque a Unicamp faz um currículo um pouco mais extenso do que você dá conta. Então, a maioria dos alunos não conseguiam se formar em 5 anos, porque é o tempo, né, que eles estipulam lá. Se formavam em 6, 6,5, 7 anos, porque eles colocam muitas disciplinas. E aí eu falei, bom, como eu não vou seguir carreira, eu preciso terminar em 5 anos, necessariamente. Falei, eu não quero ficar mais do que 5 anos, porque tempo também, né, é o nosso bem mais precioso. Fim da faculdade de pedagogia, fiquei estudando um pouco para concurso público. E matéria de concurso público, mais de 60% acaba no direito. Necessariamente, é direito administrativo, direito constitucional, independentemente da área. Normalmente, eles dão um jeito de colocar o direito lá. Eu comecei a prestar concurso e
tive contato mais uma vez com a área do direito, só que daí um pouco mais velha, né? E falei, por que não fazer uma segunda faculdade de direito? Aí comecei a conversar com amigos que já eram advogados. E aí, como que é a profissão, como que é o dia a dia? E ao contrário do que eu ouvia da pedagogia, de ser professor, os meus amigos, né, que já eram advogados, colocavam, assim, a carreira, a profissão de advogado lá em cima. Não vai mesmo, é uma área muito boa, tem muita, né, é uma área muito ampla, você consegue atuar em várias, né, em vários segmentos. Você consegue prestar concurso, se você não quiser concurso, você pode advogar de forma autônoma. Se você não quiser advogar de forma autônoma, você consegue trabalhar em empresa. E aí eu falei, vou fazer. Aí foi em 2015, eu terminei a faculdade de pedagogia final de 2013. Em 2015, eu decidi fazer a faculdade de direito. Aí, com a cara e com a coragem, porque eram mais 5 anos, então você imagina. São 10 anos Direto. de graduação, né? Fora lá atrás. E eu lembro que na época, quando eu decidi, o pessoal falava, você é louca, você é maluca, você vai começar outra faculdade do zero, mais 5 anos. Falei, eu vou com a cara e com a coragem. O tempo passa de qualquer maneira. E aí me inscrevi em vários vestibulares. E aí, curiosamente, e engraçado também, uma situação que eu inscrevi a Amanda também. A minha parceira. Sem saber. Só me ligou. Amanda. Foi assim, então. Te Ah, inscrevi em 3 vestibulares. Eu falei, o que, Ângela? Te inscrevi em 3 vestibulares. Eu falei, vestibular do quê? De direito. Eu falei, Ângela, você tá louca? Como que eu vou pagar isso, menina? Depois a gente dá um jeito. E como que você Vamos tava lá. na época? Só fazendo um parênteses. aí. Na época que ela me inscreveu, eu trabalhava num colégio aqui de Campinas, um colégio famoso, na área administrativa lá do colégio. E assim, eu já pensava, é claro, eu tinha um sonho de fazer faculdade, que foi Que deixado legal. para trás desde quando eu virei mãe. Mas eu sempre fui muito estudiosa, na medida do possível, esforçada, né? Digamos assim. Eu sempre fui muito esforçada, eu queria fazer faculdade, não importava quando nem como, e ela sabia desse meu sonho. Só que ela só não sabia que eu não queria o direito. Óbvio que, assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, mas na época, quem me incentivou e quem me trouxe, assim, essas referências do direito foi mais ela. E eu também, um pouquinho antes de eu trabalhar no colégio, eu trabalhei num escritório de advocacia, mas na recepção, não tinha muito a ver. E eu já achava muito bonito, sabe? Aqueles advogados engravatados, assim, aquela coisa, né? Os advogados que falavam super difícil. Hoje isso não é mais muito aceito, né? Falar difícil, usar palavras robustas, mas eu achava o máximo. Então, ela me inscreveu, e eu fazia 10 anos, né, Ângela, que eu tava fora, assim, né, tinha terminado o ensino médio, já tinha 10 anos, e aí eu me vi lá precisando prestar 3 vestibular e precisando passar, né, porque fica com aquela coisa, se ela passar, tem que passar também, ela já me inscreveu, e aí prestamos o vestibular, passamos no vestibular, passamos bem colocadas ainda, por incrível Legal. que pareça, da minha parte, assim, porque fazia muito tempo que eu estudava para concurso, eu sempre estava lendo alguma coisa, mas não era aquela matéria específica, né, de vestibular, que não tem nada a ver com concurso. E aí passamos e aí entramos juntas na faculdade, assim. E foi uma experiência e um desafio muito grande para mim, né, porque meu filho era ainda muito pequeno, então, eu me vi na condição de mãe e querendo também realizar um sonho antigo, que eu tinha deixado para trás, né? Então, assim, foi basicamente esse o começo de tudo e hoje estamos aqui. E começaram juntas ali juntas. uma nova graduação. Olha que legal. Não, e a nossa trajetória é toda em conjunto mesmo. Então, assim, eu me inscrevi a Amanda. Fomos prestar vestibulares nos mesmos colégios, Sim. né? Só mudou a sala, mudou a basicamente. sala. E depois entramos na faculdade, então, assim, os trabalhos eram feitos em conjuntos, as provas estudávamos em conjunto.
E quando prestamos o exame da ordem, né, que é o temido exame da ordem de todo estudante de direito, nós fomos juntas no mesmo colégio e saímos basicamente juntos, fomos conferir resultados juntas, passamos juntas. Então, é muito... Retirar a carteirinha juntas. Juntas, abrir Legal. empresa juntas. Abrir empresa juntas. Então, assim, nós não somos só gêmeas, né, Amanda? Não. Porque no final, assim, a nossa história... É tudo, a gente tem uma somos conexão muito parceiras. muito grande. Além de sócias, né, irmãs, a nossa conexão, assim, é muito grande em tudo que a gente faz. Então, a gente traçou ali um objetivo no começo. Olha, a gente vai entrar juntas, vamos terminar a faculdade juntas, não vamos pegar nenhuma DP, porque senão uma vai atrasar a outra. Vamos apresentar o TCC juntas e vai ser assim. E foi tudo como a gente escreveu. Por incrível que pareça, assim, acho que, né, tenho certeza que Deus aí colocou o dedinho dele lá e fez tudo acontecer da maneira como a gente queria. Que legal. Então, é bem bonito mesmo. legal. Esse começo foi muito bonito. E eu conheci elas na faculdade, né? Foi, é verdade. Foi na Na faculdade. PUC? Na Salesiana. Sim. Foi na Salesiana. Nos Eu- conhecemos Eu lá. não lembrava, assim, eu lembrava da sua fisionomia. Sim, é lógico que eu não É. tinha barba, não era tão gordinho como sou hoje, mas nos conhecemos lá, em 2015. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi numa época que eu tava... Cara, eu fiz psicologia. Eu fiz... Naquela época, sabe que você tá perdido? Eu fiz Aham. psicologia, fiz educação física, fiz de tudo pra tentar buscar um caminho, né? né? Foi bem legal, porque eu estudei tudo depois. Eu fiz um monte de faculdade. Mas é bom, né? É. Porque no fim, elas não se excluem, elas não se Não, excluem, elas se valeu a pena. complementam. Com Exato. certeza, valeu a pena, valeu E muito tem o a lance também do desenvolvimento pessoal, né? Que você Com acaba certeza. crescendo, né? Com certeza. Isso é E muito bom. também, né, acabei conhecendo elas lá, né? A Bom. gente não Foi. tinha muito contato, mas a gente se via, né? Acabei Uhum. sabendo quem eram elas. Muito legal, muito bacana, muito bacana. E aí a gente acaba se cruzando essa história, né? Vocês acabam em conjunto aí tendo essa trajetória empreendedora juntos, né? Em que momento na faculdade ali vocês decidiram que iriam atuar como empresárias? Porque um advogado, ele normalmente, isso é muito comum, né? Ele acaba indo sozinho atuar de forma autônoma, né? Sim. Eu tenho muitos colegas e eu percebo essa introspecção, né? Mas em que momento que vocês decidiram que vocês iam empreender no ramo jurídico, né? Que vocês iriam ser empreendedoras, ia ter uma empresa mesmo para poder atuar ali como sócias ali no escritório? Na verdade, assim, eu sempre fui muito observadora. Então, eu acho que todo estudante de direito passou por isso. No início, ele quer ser juiz, Sim. depois ele quer ser promotor, Delegado? depois ele quer ser delegado, depois ele quer dar aula em faculdade de direito. E no final, assim, na verdade, cada ano que passa é uma descoberta diferente, né? Então, você fala, vou ser juiz, mas quais são as limitações de um juiz? Eu estou atrelado a um tribunal. Eu não posso, de repente, dar uma decisão que esteja fora do que o tribunal queira também. Então, você acaba perdendo um pouco essa liberdade. Promotor, aí você vai pesquisar um pouco da área, também tem um pouco disso, né? Tem que prestar concurso, você abre, entre aspas, né? Abre mão um período da sua vida para se dedicar, para passar, e depois, quando você entra, como todo serviço público, você tem ali um quadrado, né? Você não pode sair muito do quadrado. Delegado, interessante, risco de vida, né? Tem gente que gosta de adrenalina, eu nunca gostei nesse sentido. Eu acho que todos eles têm risco de vida, sabia? Juiz, Sim. promotor e delegado. Eu acho que todos uns têm mais risco. e outros menos. É que o delegado, ele tá na ponta, né? certeza. Ele tá É o na primeiro alvo ponta ali, e tem menos recurso também. Com certeza. Então, no final, assim, o que a gente foi observando, né? Aí pensamos, vamos advogar para empresa, vamos advogar em outro escritório, mas infelizmente é uma área que não é tão valorizada pelos próprios colegas. Então, às vezes você vai advogar num escritório grande
e eles pagam para você um valor assim muito abaixo do que realmente você faz. Interessante falar sobre isso. Então, o que a gente pensou? A gente sempre teve muita clareza da nossa competência, da nossa. A gente contou um pouquinho aqui da trajetória de vida, então a gente sabe da nossa resiliência, enfim, das nossas qualidades pessoais, que eu acho que também não é ser orgulhosa demais falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que reconhecer. E eu falei, eu não quero estar num lugar e receber também aquilo que não condiz com o meu esforço. Porque eu sou uma pessoa que eu valorizo muito essa questão tem gente que não gosta, né, da meritocracia. Eu acho assim, você fez mais, você recebe mais. E nem sempre essa conta fecha quando você trabalha em outro escritório. Eu vejo, assim, os colegas que eu tenho próximos que trabalham em escritório, trabalham das 8 às 11 da noite e ganham um salário muito aquém daquele esforço. Então, foi quando eu propus para a Amanda, eu falei, Amanda, o que você acha? E aí ela pode contar um pouquinho mais, da gente abrir um escritório nosso. Vai ser difícil, porque não é fácil, é uma jornada bem difícil, porque você tem que contar com você e você mesmo no início. Mas eu falei, eu acho que vai ser mais vantajoso, porque assim, a gente começa de baixo, obviamente, né? O recurso não vai ser ainda aquilo que a gente almeja. Entretanto, a longo prazo, a gente vai ter mais resultado do que se a gente trabalhar para os outros. Exato. E aí a Amanda, não sei se ela estava numa loucura também, né? Nessa época, que ela topou a ideia. Falou, não, eu acho que sim, vamos sim. E assim, se não fosse por ela também, eu acho que eu teria desistido lá atrás, talvez por um momento, né? Porque não daria para naquele momento eu assumir todas as responsabilidades sozinhas, né? Se ela não topasse, eu não conseguiria assumir sozinha, porque é muita responsabilidade, não é só advogar, não é só cuidar dos processos dos clientes, tem toda uma parte administrativa, financeira, de gestão. Mas, enfim, a Amanda topou esse desafio, aí se ela quiser contar um pouquinho mais de como foi, como a época que ela estava naquele momento, mas foi uma alegria para mim ela ter aceitado essa proposta, e hoje eu acho que hoje ela está... É assim, ela né? vê vantagem, O pessoal, né, Amanda? quando a gente conta, o pessoal fala, nossa, mas você é louca, né? Porque assim, na época, eu estava empregada numa empresa, ganhando um salário razoável, e a gente se viu assim, terminando a faculdade, e aí você começa a refletir, você fala, né? Poxa vida, eu investi um dinheiro que não foi pouco numa faculdade, investi tempo, né? Investi tudo que eu podia, né? Deixei de lado muitas vezes, o papel de mãe, de esposa, de amiga, né? A gente deixa de lado alguns sonhos que você tem, ou a vida social mesmo, para poder se dedicar àquilo. E aí eu falei, eu não pensei duas vezes, Elton e Anderson, foi assim. Eu falei, não, Ângelo, vamos. A gente investiu um mega de um dinheiro, a gente estudou pra caramba. Porque a gente, querendo ou não, era esforçada pra caramba, né? A gente não tinha influência de ninguém na família, a gente não tem tio, pai, ninguém na família segue essa área. E a gente sabia que ia ser muito difícil, muito difícil. Porque, e como a Ângela disse, só complementando um pouco, a gente não é fácil no começo, e a teoria é muito diferente da prática. Totalmente. Assim, E eu acho que em todas as Em todas, profissões. em todas as profissões. Todas. Mas no direito tem aquela coisa do eu vou Sim. guardar a informação, não vou te passar. Eu estudei, eu paguei. Então, É bem isso infelizmente, né? mesmo. A gente não estou falando de todos os profissionais, é claro, mas a gente se deparou muito com isso em situações em que a gente parava e falava, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? Mas aí com aquela garra, com resiliência, a gente foi, pesquisou e trabalhava dia e noite, e acontece até hoje, né, da gente às vezes não dominar, né, certos assuntos, né, e você ir lá e falar, não, mas vamos lá, vamos enfiar a cara e vamos que a gente vai conseguir. Então, eu larguei tudo
pedi a conta no trabalho. Coincidentemente, meu marido tinha acabado de ser mandado embora da empresa que ele trabalhava. Uau. E falei, não, vamos fazer acontecer. E aí escrevemos, assim, numa folha de papel mesmo, as nossas metas para a empresa. E aí, a hora que eu escrevi a meta do primeiro ano, a Ângela olhou para mim, eu olhei para ela e falou, você tá louca, né? Imagina que a gente vai faturar isso em um ano. Eu falei, vamos sim, Ângela. Ela, tá, deixa aí essa meta, mas eu Ela acho colocou que... uma meta ousada. Eu falei, nossa, Amanda, mas não tá ousada demais? Ela falou assim, não tá, a gente vai conseguir. A gente precisa. Eu falei, eu preciso disso, porque senão, né, nada acontece. E deu certo. Deu certo, tá dando certo. Estamos colhendo o fruto do nosso esforço. E tem muito caminho aí para percorrer, claro, né? Porque somos iniciantes, né? Digamos assim. Estamos no início de carreira, não tão início, mas, né? Início. E a gente se complementa. A gente se complementa. A Ângela é a razão, eu sou a emoção que precisa para algumas coisas, né? Então, a gente vai seguindo e vai se complementando aí. As nossas personalidades são muito diferentes, mas ao mesmo tempo, como sócias, a gente se dá muito bem. Então, eu acho que é um caminho de muito sucesso que a gente tem trilhado até aqui. E tá dando certo, sim, graças a Deus. E é isso, Muito legal. loucura. A gente Eu fez acho que várias loucuras no meio do Você caminho. disse uma coisa tão legal, e agora é ação e saber aonde quer chegar, né? Estabelecer as metas, né? Só estabelecer as metas e não tomar ação também não vai Sim. trazer resultados, né? Então é estabelecer as metas e agir, né? Sim. Então é isso que traz resultados. Parabéns, muito bom, muito bom. Obrigada. E hoje com o escritório vocês são especialistas em 4 áreas, correto? Hoje no escritório a gente atua na área civil, na área trabalhista, a gente atua também na parte de direito do consumidor, mas assim, essas são as principais, né? No fim, uma empresa, às vezes ela acaba tendo problemas que abrangem também outras áreas. E aí a gente tem parceiros também, mesmo para as áreas que a gente não atende, a gente procura parceiros, mas hoje a nossa área mesmo de atuação civil, nossos planos de assessoria são voltados para civil, trabalhista e direito do consumidor. E doutoras, tem um ponto muito importante, eu percebo, assim como nós somos na vida, né? Nós esperamos ficar doente para buscar um médico. O corpo vai dando sinais, né, que tem algum problema, né? Então ele vai uma dorzinha aqui, uma dorzinha de cabeça, vai aparecendo umas manchinhas no corpo. Então o corpo vai dando alguns sinais e você tem que procurar uma solução para aquilo, né? E eu acho que nas empresas acontece a mesma coisa, né? Então as empresas, eu já sempre digo isso, né? Quando a gente constitui um CNPJ, eu digo, olha, você está constituindo um filho, está nascendo mais um filho aqui agora, né? Então esse filho você vai cuidar dele com muito carinho, com muito amor, e você vai colocar as regras, estabelecer aqui tudo que você vai querer que esse novo filho atue na vida, né? Então a vida é o mercado, é os concorrentes, né? Então você vai estabelecer como que você quer que esse filho atue. E é importante você trabalhar de uma forma preventiva também nas questões do direito, né, empresarial, né? Eu digo que em vez de ir procurar um médico só na hora que o problema já passou de algo muito grave, eu acho que o direito também, né? Normalmente o empresário procura o advogado quando o problema já virou uma ação judicial, já tem uma petição trabalhista, ou já tem alguém lá na porta batendo com um mandato, com alguma questão, uma intimação, né? Então, existe algum trabalho que vocês executam hoje no escritório de vocês para que o empresário não busque só ações paliativas, né, remediativas, mas que ele busque prever soluções antes que aconteça alguma coisa, algo que vocês consigam oferecer para os empresários hoje? Fala um pouquinho, Amanda.
Hoje a nossa assessoria jurídica, você tocou num ponto bem interessante, que é o foco da nossa assessoria jurídica. Legal. É o preventivo. Exatamente. Né? Porque não adianta, não que não adianta, é claro que se o cliente chegou nesse ponto, né, a gente vai fazer uma análise de caso para tentar ali salvar ele daquela situação de alguma forma, né, ou pelo menos amenizar aquela situação. Mas o ideal, e é o que a gente vem batendo na tecla, né, com os nossos clientes de assessoria, é o trabalho que a gente faz, é que você tenha ações preventivas para que não chegue, um problema não vire uma ação, né? Principalmente as ações de cunho executivo, né? De quando o cliente está precisando cobrar alguém ou que ele está sendo cobrado e aí, dependendo, não tem mais o que fazer, a opção é pagar e pronto, né? Então, a gente trabalha muito nessa parte preventiva, né? A gente sempre está enviando para os nossos clientes informações, né? A jurisprudência atualizada, que são as decisões recentes do tribunal, sobre os assuntos das áreas específicas da empresa dele. Então, a gente dá esse alerta antes, olha, isso aqui está acontecendo isso aqui agora. Então, fica atento aí, né? Então, a gente sempre busca fazer esse trabalho de prevenção, correção, né? Antes de virar uma possível ação, né? Ou um possível problema aí em que ele não consiga mais depois sair daquilo com tanta facilidade. E aí, se a Ângela quiser complementar. E complementando um pouquinho o que a Amanda está falando, qual que é a vantagem, né, de fazer esse trabalho preventivo que todos deveriam ter, né? Se tivesse a oportunidade, eu sei que às vezes esse trabalho de assessoria é tido, entre aspas, como um custo, mas ele acaba retornando para a empresa. Isso porque a nossa assessoria hoje, ela abarca não só a questão da execução, do cliente ele tomar, né, acabar sendo surpreendido por um processo judicial, seja na área trabalhista, mas a gente analisa até os contratos, né? Muitas vezes, assim, a gente analisa o contrato, olha, esse contrato ele está frágil nesse sentido. Legal. Por quê? O que acontece? Às vezes, o cliente ele pega um contrato, normalmente da internet, senhor Google, doutor Google, e ele acha que aquele contrato vai garantir alguma coisa. E muitas vezes é até pior, porque ali você assinou aquele contrato e naquele contrato, além dele não te proteger, ele está te prejudicando. Então, o que a gente faz na nossa assessoria? Quando o cliente assina conosco, a gente acaba até dando uma revisada no que ele tem de contrato. É que tem empresa que acaba compra e venda, né? E não tem contrato. Mas quando ela tem, é uma das nossas atividades revisar esses contratos, trazer uma segurança jurídica já nesses contratos. Por quê? Quando assina contrato, está todo mundo feliz da vida, né? Isso para qualquer coisa. O contrato é o que você faz no momento feliz para depois usar no momento que você está bravo. Né? Exatamente. O que as pessoas têm que pensar? O que tem que ter aqui se der errado? É essa mentalidade que tem que ter quando você assina um contrato. Porque hoje o Elton é meu amigo. Eu adoro o Elton. E espero que seja assim, viu, Elton? Por muitos e muitos anos. Mas amanhã ou depois tem uma quebra ali da confiança, uma quebra ali da amizade. E aí, o que está ali para resguardar o meu direito e o do Elton? O contrato. Só que, quando você tem uma assessoria jurídica, nós, como representantes dos nossos clientes, nós vamos puxar a sardinha, usando aqui, para o nosso cliente. Ele é o nosso cliente. Então, eu vou colocar as cláusulas que protegem mais os nossos clientes. É claro que a gente não coloca nada que prejudique a parte contrária. Isso não. Até porque todo contrato, ele é um acordo, né? Então, assim, a gente apresenta a nossa versão e sempre a outra parte, ela pode acrescentar alguma coisa, pode questionar alguma coisa, mas é uma segurança a mais para o cliente. Então, assim, não é só o preventivo de processo em si, é o preventivo de problema, sabe por quê? Porque depois que está no contrato, você mostra para o cliente, olha, houve uma divergência em tal situação, você lê, está na cláusula X do contrato. Sim, mas sabe o que eu percebo, doutora? Até falando na nova era agora aqui de inteligência artificial, né?
Tem gente que vai até no chat GPT e pede para o chat GPT fazer um contrato, né? E ele pega os referenciais do Google e faz o contrato tudo errado, né? E tem muita gente usando e abusando disso, né? Mas sabe uma coisa que eu percebo? Assim, a pequena, a média e a grande empresa, ela tem até dentro ou do seu quadro operacional ou terceirizado, uma boa equipe jurídica que consegue dar essa assessoria de proteção, porque para eles entendem que isso é um investimento mesmo de proteção para o futuro, né? O pequeno, o médio, o pequeno e o microempreendedor, primeiro, chega lá no escritório, muitos casos assim, ele chega para abrir o CNPJ. Olha, eu não sei se com vocês acontece isso. Vou abrir o coração de contador aqui agora. Ele chega para abrir o CNPJ, mas eu entendo que ele, poxa, vai começar o projeto. Mas na verdade ele já está trabalhando há um ano sem CNPJ. Mas já está trabalhando. Ele pensa sempre no lado financeiro das coisas, né? O empreendedor. Ele já está com uma equipe de 3, 4 pessoas trabalhando para ele, tudo no boca, no fio do bigode. E as pessoas trabalhando assim, ó, recebendo de forma avulsa, no Pix, sabe? E aí o que te trouxe aqui para poder abrir o seu CNPJ? O meu gerente do banco. Graças a Deus, alguém travou o cara. Porque às vezes ele precisou fazer ali um empréstimo ou captar um recurso. Preciso que você me comprove essa renda. Aí, para comprovar a renda, ele precisa ter prolabore, precisa ter faturamento. E como ele não tem nada que comprove, aí ele busca o contador. Então, aparecem muitos casos assim para gente, que ele já está trabalhando e aí ele quer regularizar o negócio dele, só que já está. Eu falei exemplo de um ano, mas às vezes pode ter casos aí de vários anos. Isso acontece muito no segmento de construção civil. É muito natural isso. O cara, ele é um construtor que conhece muitos pedreiros bons, ele vai pegando as obras, isso é muito normal, tá? Ele vai pegando as obras, ele vai vendendo o trabalho dele, ele é um bom vendedor, ele vai colocando os pedreiros para trabalhar nas casas, ele vai cobrando e vai repassando depois para os pedreiros, e tudo ele faz de forma virtual, não emite nota. Aí um dia alguém trava ele, ou é Receita, ou é o banco, e ele procura um contador. Só que aí já correu o risco de acidente com um colaborador de trabalho, não tem registro, tudo no fio do bigode, é uma bagunça. E às vezes a gente encontra certos profissionais atuando assim. Não digo um caso, são vários casos, né? E isso acontece em vários segmentos. Motorista de transporte de mercadorias, profissional da construção civil, vários. Até mesmo quem trabalha hoje como Uber, o ideal seria que todo Uber tivesse uma microempresa aberta para que ele tivesse as proteções. Importante, você que é Uber, abra a sua MEI para você não ser tributado 2 vezes no imposto de renda da pessoa física, né? Se você passar aí do limite da tabela, você já vai ter uma tributação maior, mas abra sua MEI, contribui ali com o seu INSS da MEI, para você, se um dia sofrer um acidente de trabalho, no mínimo você vai ter aí um auxílio de doença desse pouquinho que você paga do INSS aí da sua MEI. Então, abra sua MEI, é importante, né? Mas tem muito Uber, profissional de aplicativo que trabalha no CPF para essas grandes empresas, muita coisa irregular que a gente encontra. Então, eu vejo que o pequeno, ele não pensa muito em ter uma proteção jurídica. Por quê? Porque ele olha e fala assim, poxa, é caro, eu vou ter um custo e é caro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para quebrar um pouco desse preconceito existente sobre o caro. Na verdade, assim, se você colocar na ponta do lápis, esse valor que você investe em assessoria jurídica, ele retorna para a empresa. De uma forma ou de outra, ele retorna. E posso falar da nossa assessoria especificamente. Primeiro, da questão da segurança dos contratos. Uma vez que um contrato mal elaborado vai para a justiça, você pode ter certeza que você vai perder dinheiro.
Por quê? Normalmente a pessoa, se ela pegou, seja pela inteligência artificial, seja pelo Google, normalmente esse contrato ele não tem respaldo jurídico nenhum, ou seja, muitas vezes não tem cláusulas básicas. Olha, você tem que pagar X para mim. Quando? Que dia? Tem garantia? Onde? Não tem. Aí a pessoa faz um contrato com alguém sem garantia alguma. Quando você vai tentar receber isso na justiça, às vezes não consegue porque a pessoa já dilapidou o patrimônio dela. Segunda questão, que o dinheiro retorna para a empresa. Hoje em dia a gente tem no nosso escritório métodos, estratégias para quebrar esse ciclo do devedor. Porque o devedor, enquanto ele não vê que ele vai sofrer alguma consequência, ele faz uma conta aqui com você, com ela, e tudo bem, ninguém me processou, porque na maioria das vezes as pessoas elas têm receio de ingressar com alguma ação, elas falam, eu não tenho tempo para isso, né? Ou se não, às vezes, a depender do caso, não compensa nem entrar com a ação. Mas na assessoria jurídica ela tem um pacote, então ela pode, se ela entrando ou não, ela está assessorada por nós primeiro, porque ela tem um contrato que protege, esse é um ponto. Segundo, se a pessoa não cumprir o que foi acordado, a gente vai executar o contrato. Executando o contrato, chegou a intimação. E agora? Pague em 3 dias. Já chega assim. Pague em 3 dias, porque a gente já prepara a documentação, e isso a Amanda vai falar um pouquinho depois. Prepara a documentação para que, quando a gente ingressa com a ação, a gente não tenha que passar por um processo de conhecimento. Show. Então, a gente já pula uma parte enorme do processo. E aí, o devedor, a hora que chega o oficial de justiça lá, ou ela recebe a intimação por via AR, ela fala, e agora? O que eu faço? Ou, muitas vezes, o que a gente costuma fazer até? É uma solução extrajudicial. Então, a gente sempre tenta, antes de ingressar com a ação judicial, a gente tenta o extra. Olha, somos aqui do Lima e Cirino Advocacia, você tem esse débito, como que a gente vai acertar? Aí a gente tenta 1, 2 vezes. Na terceira já vai para ação mesmo, porque a gente percebe, né, até por conta da nossa dinâmica lá do escritório, a gente já sabe o perfil do devedor que não adianta tentar extrajudicial mais de 1, 2 vezes que ele não vai pagar. Quando entra, chega a intimação, chegou para ele, doutora, vamos negociar? Então, assim, ele retorna esse dinheiro, ele retorna. Se a gente pegar as empresas que hoje a gente assessora e fazer as contas que a gente já fez... De recuperação. Já. Esse dinheiro de assessoria, já voltou para o cliente faz 2, tempo. 3 2, 3 vezes 4, mais. 5. É. E essa ação é o quê? Bloqueio de conta, de bens? Só explicando um pouquinho o que é uma execução, né? A execução é um tipo de ação em que, igual a Ângela estava comentando, você pula toda a fase de provas, né? Você tem um título na mão, né? E esse título pode ser uma nota fiscal, um contrato, desde que ele preenche os requisitos, né, da lei, né? Contrato assinado por 2 testemunhas, uma nota fiscal protestada, ou uma duplicata protestada. Então, você já tem um título extrajudicial na mão. E aí, com esse título, você não precisa mais da fase de conhecimento, que é aquela fase do processo em que o juiz colhe provas e ele vai ver quem tem razão ou não. Ali não, você já tem a razão. Você já tem o título. Então, o que a gente vai fazer com esse título? A gente vai executar. O que é executar? É informar, né, citar o devedor para que ele pague. Ele não pagando, aí a gente vai para a parte de penhora, bloqueio de bens, enfim, tem uma série de situações aí que podem ser requisitadas para o juízo para que a gente faça receba, né, o valor do débito. Mas é mais ou menos nesse sentido. E usando o exemplo do Elton, que ele deu agora há pouco, falando do pedreiro, né, ali e tudo mais, para esse pedreiro, no exemplo, ele provar que ele tinha um vínculo empregatício ali com alguém, um WhatsApp, alguma coisa assim, já serve? Hoje em dia, para a Justiça do Trabalho... hoje em dia... Pode falar, mano. Para a Justiça do Trabalho, assim, existem algumas formas.
depende muito do juiz, né? Tem juiz que não reconhece uma prova do WhatsApp, ele acha que é pouco, né? Até pela facilidade de edição que aquele documento que às vezes você apresenta tem. E aí tem formas de você fazer o registro em cartório, enfim, dar uma validade para aquele documento. Mas muitas vezes o juízo se convence a partir do que você apresenta lá no processo, né? Então ele tem muitas conversas pelo WhatsApp, né? O empregador cobrando ele de horário. Olha, não chegou no horário. Olha, o seu horário é tal. Olha, vamos almoçar. Então, que são provas do vínculo empregatício, né? E de que havia habitualidade, de que havia aquela relação de emprego, sim, existia. Então, Entendi. às vezes é muito válido. Na maioria das vezes é válido, sim, Anderson. É próprio assim, o empregado, no caso, o empregador, ele vai depositar o valor correspondente na conta do empregado. Então, assim, se você não é pego de uma forma, você é pego de outra. Porque assim, eu não trabalhava para você, mas tem os depósitos na minha conta. E outra, normalmente, se você é empregador, você vai pegar o recibo. Ó, recebi a quantia de... Ou seja, só isso já demonstra que já havia onerosidade. A habitualidade que você está falando da questão do WhatsApp, hoje em dia... Todo mundo tem celular, tô aqui, ó, trabalhando, filmando, os meus companheiros têm um grupo de WhatsApp. Então, assim, as empresas têm que ficar muito atentas nesse sentido. E é aí que entra o advogado para dar, olha, você quer correr esse risco? Até porque o advogado não proíbe de fazer nada, né? Ele alerta, ó, tem esse risco. Você quer correr esse risco? E vamos falar um tema aqui que não está na pauta. Mas um tema que é muito recorrente lá no escritório. Vamos lá. O PJ. O contrato PJ. O cliente, ele sabe da dificuldade de recrutar e selecionar a mão de obra. Primeiro, não é nem pelo fato da pessoa não querer ser contratada. É o fato dela chegar pro empregador e falar o seguinte, eu estou recebendo o meu seguro-desemprego, eu não posso ser registrado. Então, o próprio governo ou o próprio mecanismo favorece com que isso aconteça. Aí ele quer trabalhar, mas ele não quer perder o benefício. Aí o empregador precisa de uma mão de obra qualificada. E aquele cara que acabou de perder o emprego, ele está muito qualificado, ele está fervendo, ele está pronto para já começar a trabalhar, só que ele não pode ser registrado, senão ele perde o benefício. E aí como que fica o empregador? Ele aceita, normalmente isso acontece, tá? Isso no mundo real aqui fora, isso acontece. Acontece muito. O mundo real aqui, talvez uma experiência de você, empresário que está assistindo, não sei se é só aqui que acontece, mas no mundo real aqui acontece. Ele aceita esse colaborador, ele fica trabalhando ali num contratinho de gavetas quando tem. Para poder justificar ali que ele está trabalhando. E aí, ele percebe que depois que ele perde o benefício, se ele trabalhar numa forma PJ, ele vai ter um rendimento maior. Por quê? Porque ele não vai ter os descontos do INSS, do imposto de renda. Aí o empregador fala, olha, é bom para você e é bom para mim, o que você prefere? Entendeu? E aí eu te dou mais comissão, você ganha tanto por hora, em vez de ganhar hora extra, você ganha uma comissão por venda, por quantidade de operação que você faz, não sei, cria um percentual lá para não caracterizar um vínculo direto, e aí beleza, ele vira um PJ. Como que funciona na questão do direito empresarial ou no trabalhista, esta questão que tá muito natural a própria escolha de quem é empregado, escolher não querer mais, isso não é nenhum empregador que exige isso. É quem que se propõe trabalhar, escolher trabalhar no PJ. E uma pergunta 2 aí, esse PJ, ele pode ser igualmente cobrado da mesma forma com que um CLT seria cobrado dentro da empresa? Uma pergunta boa. Eu vou começar a responder e vou pedir para a Amanda complementar. É o que eu falo, você é empresário, você assume o risco do negócio e você assume o risco de fazer esse acordo com o empregado. Por quê?
independentemente de qualquer coisa, você está simulando ali que ele é uma empresa e está trabalhando para você, porque na maioria das vezes o que eu observo, o que chega para nós, acaba sendo uma simulação. Você é empregado revestido de uma pessoa jurídica. Você é empregado, eu cobro para você, eu cobro as metas para você, eu cobro a habitualidade, você tem que estar na empresa de tal em tal horário. Então, assim, tem subordinação, tem habitualidade, você paga, tem a nota fiscal que ele vai emitir para você e vai ter a transferência bancária que você faz todos os meses, no 5º dia útil. Mas quando eu contrato a Vivo, eu não cobro dela também de estar todo dia na minha casa me fornecendo Mas é a internet? diferente, mas Ela está fornecendo lá Mas 200 mega e eu cobro dela por estar fornecendo Mas 200 não é uma mega. pessoa. Não, Tá lá, né? E exatamente, aí, não se ela tem não me hierarquia. fornecer, se ela não me fornecer, Você troca de eu operador. ligo para ela e falo, ó, não tá chegando 200 mega. Não é a mesma questão? Não, tô não é a cobrando um mesma serviço? questão. É um serviço. Não, porque a eu tô só fazendo a própria... pergunta que talvez os empresários estão fazendo. Tá? Não, mas acontece muito e chega muito pra gente esse questionamento e é o que a gente, é o que eu falei agora há pouco. O advogado, ele não proíbe o empresário de fazer absolutamente nada. Ele vai alertar quanto aos riscos. Então, aqui, já falando, dando um alerta para os nossos amigos empresários, que de repente algum empregado sugeriu a pejotização, há riscos. Sim, há riscos porque a CLT, ela define uma série de critérios para caracterizar a relação de trabalho. E na pejotização, na maioria das vezes, nesse novo cenário de pejotização, a gente vê ali que 99% das vezes, todas as características de uma relação de trabalho estão ali na pejotização. Você não consegue fugir daquelas características que é própria da relação de trabalho. Então, é muito fácil pro empregado, se ele quiser, ele provar isso na Justiça do Trabalho. O que vai acontecer? Você corre o risco de sofrer uma condenação e pagar todos os atrasados. E você pagar 2 vezes. Então, você vai ter que pagar 13º, todos os reflexos. Você vai ter que fazer o registro em carteira, enfim. Então, assim, é um problema que você quer adiar para depois, ou você já não quer ter esse problema e não contrata dessa forma de trabalho, de pejotização. Mas é o que eu falo, cada negócio tem a sua especificidade. E é o que, mais uma vez alertando, o advogado ele não proíbe nada, vai alertar o risco. Há riscos? Sim, há riscos. E na maioria das vezes, quando chega para a Justiça do Trabalho, principalmente você pega um juiz que a gente fala que ele é pró-trabalhador, ele vai ver lá, WhatsApp, você cobrando lá, habitualidade, por que você não foi hoje? Cobrando produção, né? Cobrando. Todos os dias, dia tal, tinha o depósito do salário, coincidentemente no 5º dia útil. Enfim, ele vai pegando todos esses elementos e vai formar o convencimento dele. Só que nesse caso, também para mais... Mas se no contrato tiver essas cláusulas falando do pagamento que ocorre no dia tal, no contrato. Não, mas normalmente está, mas é o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que a gente vê, essa pejotização que está acontecendo muito hoje, que foi uma estratégia, né, que está sendo adotada, até eu entendo o lado do empresário, do empregador, que às vezes quer até pagar mais. Sabe por quê? Porque Por se ele quiser contratar como na CLT, ele não vai conseguir contratar no mesmo salário se ele fosse PJ. Sim. Porque o encargo vai ser muito maior. Aí ele fala, se você for CLT, eu pago tanto. Aí o empregado fala assim, então, tchau. Então ele não consegue mão de obra. Aí para ele conseguir reter a mão de obra, ele aumenta o salário ou o valor da mão de obra, né, que vai ser prestada, para ele poder reter a mão de obra qualificada, para ele poder ter esse serviço. Então ele ficou... hoje eu vejo o empresário refém. Sim. Refém. É porque a CLT... Eu não estou defendendo a CLT e nem estou defendendo a pejotização. Eu estou dizendo que os benefícios são tantos que o empresário não consegue mantê-los. São tantos benefícios para manter tudo bonitinho. Ele
é um terço é um terço das férias, um terço das férias. Sim. É tantos custos ali que oneram esse vínculo. Esse contrato é tão custoso que onera. E aí ele não consegue pagar tão bem quanto o funcionário merece. E aí ele acaba perdendo a mão de obra. Por quê? Porque se ele não contrata, o outro do lado contrata. Sim. Né? Então a gente tem percebido muito isso no mercado, e isso em todo o segmento de serviços, né? Que é o que faz mover muitas coisas, né? Aquele que vende produto, que precisa da mão de obra ali, fazendo um negócio repetitivo, não tem como fugir. Mas quem precisa, assim, um vendedor, alguém que trabalha sobre comissão, alguém que está numa parte mais operacional, de prestando um serviço, a gente percebe que se não for num regime de PJ, o empresário está sofrendo muito na mão do próprio colaborador, né? Dele não aceitar o contrato dentro da CLT. Porque senão ele vai ter que cumprir com as normas do sindicato, né? Do que foi definido em assembleia, né? Como superar isso? Como o empresário, como que ele consegue superar isso? Ele fica sem a mão de obra? Ele aceita o risco dele ir é muito maior, dele aceitar um PJ? É que assim, Elton, é uma pergunta sem Difícil, resposta, na verdade, porque assim, você vai correr que você está correndo risco, isso eu posso afirmar que sim. Porque, na verdade, facilmente, se eu pegar uma empresa X que faz isso, faz esse tipo de pejotização, e conversar com o empregado, eu vou saber que ele tem todas as provas para ingressar com uma ação trabalhista. Ele vai ingressar? Não necessariamente. Pode ser que ele não ingresse com a ação. Mas, se ele ingressar, você corre o risco, sim, de sofrer uma condenação. Vai deixar de fazer isso? Aí você tem que colocar ônus e bônus no seu negócio. O que é ruim? Eu perder uma mão de obra qualificada, porque atualmente ele não vai aceitar o que eu pago por CLT, se for para eu pagar todos os encargos trabalhistas, ele não vai aceitar essa proposta. E muitas vezes ele mesmo chega com a proposta de pejotização, Exato. O próprio empregado chega com a proposta de pejotização. Exatamente. Eu vou correr esse risco de perder uma mão de obra, porque você sabe, é muito complicado hoje achar uma mão de obra qualificada. Eu corro esse risco para, se lá na frente ele ingressar, eu vou ter aqui as provas dos pagamentos e vou enfrentar a condenação. Contratando ali Misterina Advocacia, né, Amanda? A nossa assessoria jurídica, mas é verdade, assim, é uma pergunta, o Elton, É um sem cobertor resposta. curto, né? É um cobertor Porque curto. realmente, né, Amanda, se a Amanda quiser complementar, não tem uma resposta no sentido, o que o empresário faz? O que o empresário mais faz é correr o risco. Tem risco? Nossa resposta como assessoria jurídica. Sim, há risco. Necessariamente o empregado vai ingressar com ação trabalhista? Não necessariamente. Às vezes o empregado sai feliz da vida lá, você dá a opção para ele de crescimento de carreira lá na sua empresa e ele sai feliz da vida e não ingressa com ação trabalhista. Mas que corre o risco, isso qualquer empresa corre. Hoje, com a legislação da forma como ela está. O que pode acontecer é a gente ter uma renovação da nossa CLT, como a gente teve em 2017. Tanto que a questão do acordo, mandava embora, eu devolvia para você um valor, né, devolvia a multa do FGTS, você fica feliz, o empregado fica feliz também. Hoje a CLT, em 2017... Só fazendo um parênteses, nunca pôde, né, mas hoje a CLT, vendo essa prática, ela relativizou isso, então é possível fazer um acordo. De forma legal. De forma legal. Então, assim, a CLT também, né, essa alteração que teve na CLT, ela foi importante também, ela trouxe bastante benefícios para o empresário. E sabe uma coisa que esses dias que eu descobri, não existe um único contrato, né, de trabalho, né? Existem vários tipos de contratos, né? Eu acho que falta o empresário também saber qual é o melhor contrato que se adapte à realidade dele ali, né? Desculpa só te cortar, Elton, não é só o contrato, né? Porque na Justiça do Trabalho a gente tem
um princípio que a gente chama de primazia da realidade. Legal. Então, às vezes, você tem um contrato ali perfeito, que você fala, não, isso aqui não vai acontecer Tá nada. protegido. Tá, eu tô super protegido com o contrato, mas a realidade é outra. Né? Então, assim, as duas coisas precisam caminhar juntas. Sim. O contrato, da maneira que você quer que ele seja, e o funcionário precisa trabalhar como está estabelecido no contrato. Não adianta nada você ter um contrato perfeito, né? Um contrato ele é PJ, né? Ele só presta serviços para mim. Mas aí você vai ver a realidade é outra, ele é CLT na realidade. Né? Ou ele é um representante comercial. Não, ele não é um representante comercial, ele está lá todo dia, você cobra dele horário, você cobra produção. Meta. Ele não tem a liberdade de trabalhar. Então, assim, não adianta. Então, essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas para que esse contrato realmente, se lá na frente tiver algum problema, para que você consiga provar que aquelas condições ali foram cumpridas. Excelente. Muito bom. Nossa esperança é que a CLT seja alterada para atender essa dor do empresário de hoje, que é essa dor que você relatou. Atualmente, não há na legislação nada que proteja vocês nesse sentido, o empresariado nesse sentido, que é o que a doutora Amanda acabou de falar, a primazia da realidade. Contrata de uma forma, a realidade é outra. Não vai valer. O que vale é a realidade. É. E nessa hora, o empregado arruma várias testemunhas para ir lá, para falar que ele estava lá na empresa todos os dias, que ele era subordinado, que ele seguia ordens, que ele tinha que cumprir a meta. A juiz olha assim, relação de trabalho caracterizada. Esse contrato de pejotização não vale absolutamente nada. E na Justiça do Trabalho é muito isso, é o que vale a realidade. A mesma coisa cartão de ponto. Para a empresa que possui cartão de ponto, aqueles cartões que são britânicos. Entrou todo dia às 8, saiu meio-dia em ponto para ir almoçar, voltou às 13, saiu às 18. Todos os dias. Quem faz isso todos os dias? Entra todo dia pontualmente. Ninguém. Você apresentar isso para a Justiça do Trabalho e nada é a mesma coisa. E me fala uma coisa, a gente já estourou nosso tempo aqui, mas é um ponto importante por causa da digitalização. Contrato digital. Eu ia perguntar isso agora. Contratos digitais online, assinados de forma autenticada ou não, mas com IP, né? Hoje todos os nossos contratos são assim. E registros de pontos digitais, também para a justiça, isso tem poder jurídico igual? Sim, não há nenhuma ilegalidade em ser digital. Até o ponto? O ponto Até também o ponto, pelo celular? Nenhuma ilegalidade nesse sentido. Com a pandemia, né, o pessoal trabalhando no home office, houve essa necessidade de que tivesse essa adequação das empresas. O funcionário ele precisava registrar o ponto, e aí ele ia ter que ir na empresa todos os dias? Não. E aí empresas que não tinham essa tecnologia tiveram que implantar para que o funcionário registrasse o ponto ali da casa dele e tem a mesma validade que o ponto, doutora, que os demais pontos. Doutoras, eu estou no tema ainda do PJ. É um ponto que é muito... Por quê? Porque nós, como... Eu, principalmente, eu fico muito na frente com os empresários, eu acabo sendo um consultor ali para as operações de cada empresa, né? E hoje... Já temos mais de 150 clientes na carteira, então meu telefone não para pedindo um auxílio sobre alguma ação estratégica de algum empresário. E sempre vem a pergunta, mas Elton, eu fiz contrato, eu faço ali o recolhimento do DAS dele, porque ele é um MEI que presta serviço aqui para mim. No contrato eu deixei lá escrito o que ele vai cumprir aqui na minha empresa. Eu não deixei aberto o horário que ele tem que entrar, mas eu deixei aberto o horário que a minha loja funciona, ou que o meu estabelecimento funciona, e eu preciso que ele atue dentro dessas atividades nesse horário. Fica ao critério dele, eu não controlo o horário que ele chega, o horário que ele sai, deixo isso aberto. E eu peço para que ele, toda remuneração eu faço na conta pessoa jurídica dele, e eu peço para que ele emita a nota fiscal para mim, da pessoa jurídica. Mesmo o empresário tendo toda essa engenharia toda aí,
que é muito avançada perto do que é feito hoje, que é só, começa aí, abre a sua MEI, começa a trabalhar. Mesmo ele tendo todo esse processo de emitir nota, de ter contrato, de pagar na pessoa jurídica do contratado, ainda tem o risco? Ai, Elton, eu sei que você não quer ouvir isso. Não, sabe por quê? Porque Mas sim. eu acabo sendo o cara que fala Sim, para o eles, não, interlocutor, tá sim, tranquilo, não sei, vai, exatamente. faz, não faz. Porque, na verdade, o empresário, ele trabalha no limite, né? Ele Sim, paga imposto, ele paga aluguel, ele paga colaborador, ele paga matéria-prima, ele paga não sei o que, fornecedor, e no final ele fala, e agora? Não sobrou nada para mim e eu ainda tenho prejuízo, né? Então ele tenta fazer de todas as formas para tentar fazer o negócio dele girar. Né? Então ele tenta achar soluções todo dia ele acorda com uma ideia nova e a primeira pessoa que ele liga para quem? Para o contador e para o advogado. sim. Né? Então é só para eu poder ter mecanismos e agora a nossa audiência ter a instrução jurídica correta. Ainda assim ele corre um risco. Elton, ele corre o risco, exatamente o princípio, ele fala mais do que tudo. O que a Amanda mencionou aqui, o princípio da primazia da realidade, ele vai quebrar esse contrato. É de- No final, ele vai conseguir, Só- na maioria das vezes, né, Amanda? É muito difícil Só fazer não uma, ser uma caracterizado. complementação, assim. Se de fato ele é só um prestador de serviço para sua empresa, ok, você vai conseguir provar aí se de repente, eventualmente, um funcionário ingressar com uma ação, você vai conseguir provar isso. Agora, se era só ali um contrato, mas havia características da relação ali naquele meio que são habitualidade, onerosidade, subordinação, pessoalidade, se tiver esses requisitos aí que a CLT prevê ali no meio, não adianta. Ele é CLT. E aí não adianta falar que tinha um contrato, que eu fazia certinho, eu pagava na pessoa jurídica, não adianta. Então, o que precisa? Se tem um contrato e ele é só um prestador de serviços para você, ok. Ele é só um prestador de serviços e aí a gente está agindo dentro daquele contrato. Agora, se nesse meio você trata ele como um funcionário da sua empresa, já era. Corre o risco, como a Ângela reiteradamente disse aqui. Legal. Corre o risco e o trabalho da nossa assessoria é alertar o risco, mas a decisão final é É sempre sempre do empresário, porque é o que você trouxe aqui. Às vezes, o empresário é um malabarista, né? Então, assim, eu vou perder essa mão de obra qualificada? Já é difícil. A pessoa já veio com essa proposta de pejotização, ele trabalha dessa forma. E aí? O que eu faço? Só que é uma decisão que tem que partir do empresário. E um dia um cliente chegou para mim e falou assim, nossa, eu tenho um funcionário aqui que é o meu melhor funcionário, é o Paulinho. Eu falei, falando o nome aqui só para... Paulinho é meu melhor funcionário. Aí eu fui lá na folha dele, né? Paulinho. Não tem nenhum Paulinho na folha dele. Não, meu Paulinho já tá comigo já há mais de 10 anos. Como assim? Aí eu cheguei para minha equipe operacional e falei assim, viu? Tem algum Paulo aí na folha do fulano? Não tem ninguém. Aí um dia eu fui lá. Quem que é o Paulinho? Ah, ele ali e tal. Você trabalha aqui há muito tempo? Trabalha 10 anos. 10 anos sem registros. Melhor funcionário dele. E que assim permaneça, né? E eu vou dizer uma coisa para você. E isso a gente vê muito nos pequenos negócios. E eu faço muita questão, por isso que eu trouxe vocês aqui, para alertar sobre os riscos, para a gente poder se proteger e não ter isso de novo, isso acontecendo de forma tão natural nas empresas, né? Porque eles não imaginam que isso pode gerar um grande problema no futuro, que vai passar de pai para filho, porque você não sana um problema assim da noite para o dia, né? Isso pode gerar um grande processo trabalhista, que pode colocar em risco até patrimônio pessoal da família, né? Então, alertar sobre esses riscos, né? É muito importante, né? É muito importante. A gente já viu muitas empresas, pequenas empresas, terem que fechar as portas em razão de situações como essa. Com certeza. Empresa em que ela confiava totalmente naquele funcionário e ela acreditava que ele jamais faria nada, né? Confiava muito. E aí
levou um balde de água fria, por quê? Aconteceu algo, a relação, a confiança se quebrou no meio do caminho, o funcionário foi lá e exigiu os direitos dele, que está lá previsto na CLT. E só uma observação, hoje em dia, quando um trabalhador procura um advogado na área trabalhista, é usual o advogado nem cobrar para entrar com a ação. Então, assim, olha para vocês terem a noção da certeza, né? Às vezes da condenação. O advogado recebe no final, 30%. Então, o empregado, muitas vezes, porque assim, às vezes a pessoa quer entrar com uma ação e aí ela tem medo de perder o dinheiro que ela investiu no advogado ou tomar o que a gente fala no nosso meio jurídico de sucumbência, né? Que também foi uma inovação trazida pela CLT, porque antigamente, se um empregado ele perdia uma ação, ele não tinha nem que pagar o advogado da outra parte. Hoje não. Hoje, se ele perder, Independentemente ele tem dele que ser beneficiário da justiça gratuita, ou aquele não, crédito fica suspenso por um período, mas ele tem que pagar. Mas só para vocês terem uma noção da realidade, que às vezes os empresários não têm, é que se hoje o empregado bater na porta de qualquer advogado trabalhista, e ainda mais esse caso que você relatou de 10 anos, ou seja, ele tem muita coisa para receber, provavelmente, o advogado ele não vai cobrar absolutamente nada para ingressar. E isso não é o advogado, que na verdade, faz parte, né? A própria OAB, ela permite que você cobre só no êxito, só no final, 30%. Então, você foi condenado a 100 mil, 30% é do advogado. Então, você não precisa nem pagar para ingressar com uma ação trabalhista. Ou seja, não tem nenhum inibidor. Se eu perder, não paguei nada de advogado, o máximo que pode acontecer é eu ser condenado de pagar o advogado da outra parte. Mas se eu for beneficiário da justiça gratuita, isso vai suspender. Então, assim, olha a facilidade que é ingressar com uma ação trabalhista. Olha. Diferente das demais. Então, você, empresário, mais uma pulguinha atrás da orelha aí para você ter um pouco mais de precaução e procurar a Aline e a Cirino para poder te assessorar aí. Muito importante. Que é muito importante. Muito importante. Olha, eu acho que a gente precisaria aqui de uns 5 episódios Ah, só para não tenha entender dúvida. tudo. E cada episódio falar de um tema, né? Exato. Específico, de uma proteção, né? Mas olha, a gente tá aqui há 1h10 conversando. Olha, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E o papo ia aqui por mais 1 hora, se a gente for esmiuçar aqui detalhinhos que acontecem no dia a dia do escritório. Mas se fosse para agora vocês, cada uma de vocês, né? Dar um conselho aí para os empresários, qual principal conselho vocês dariam? Bom, vou começar então. A primeira dica é contrate uma assessoria jurídica especializada. Isso não é um custo, é um investimento para a empresa. E realmente aí eu não estou puxando sardinha para o nosso lado. Você pode contratar outros colegas, advogados, não tem problema. Mas é importante, sim, o empresário enxergar essa assessoria jurídica como sendo, de fato, um investimento para a empresa. Tanto em questão de segurança jurídica, tanto na questão de retorno da inadimplência, né, de ter esses créditos retornados para o caixa da sua empresa, que muitas vezes está perdido. E coragem, né, amigo empresário, porque por mais que tenha esses riscos, eu acho que o empreendedorismo, você ser dono do seu próprio negócio, é apaixonante. Os riscos existem em qualquer negócio que você vai ingressar, tem esse risco e essa adrenalina, né, que mantém o empresário ali vivo e disposto para lidar com todos esses desafios. Então, a dica que eu dou, contrate uma assessoria jurídica, contrate um contador também. Aí eu já indico aqui os nossos amigos da Biconte, que são eles que prestam uma assessoria maravilhosa para o nosso escritório. Então, são essas dicas e coragem para o dia a dia, que isso a gente tem que ter mesmo, né? Vivendo aqui no Brasil, cada dia é um desafio diferente, é uma lei diferente que a gente tem que se atualizar. Então, por isso, a importância, de fato, do empresário pensar fora da caixa, não fazer mais do mesmo. Porque se, de repente, às vezes, por um erro, assim, por, de repente, uma economia,
você pode colocar em risco a sua empresa toda. E a sua história? E a sua história, exatamente. Doutora Amanda? Nossa, depois dessa aula, né? Tem só complementando mesmo o que ela falou, complementando não, ratificando o que ela falou. Contrate uma assessoria jurídica, não faça o preventivo, não deixe o fogo tomar conta da empresa para depois querer apagar, né? Para depois querer corrigir, porque é aquela frase famosa e clichê que todo mundo fala: o barato sai caro, sai mesmo, gente. Então isso é muito real, é muito verdadeiro. Então é investimento, não é custo. O retorno, vocês, os empresários, né, que têm assessoria jurídica, assessoria contábil, né, que têm essa possibilidade de contratar assessorias para a sua empresa, o retorno, ele vem a curto prazo, né? Sem dúvida. Então, é a dica que a gente dá e se precisarem, Lime Cirino, a advocacia está aqui disponível e cheia de entusiasmo para cuidar aí da sua empresa e fazer tudo certinho, Com conforme a certeza, muito legislação bom. manda. E em parceria aqui com a Biconte, vocês vão ser Exato. muito bem atendidos. E eu digo sempre, né? Se existe uma solução para o nosso país, essa solução não é partido político, não é um representante, é o empreendedorismo. É o que vai trazer a solução para o nosso país. É todo mundo arregaçar as mangas e vamos para a luta, vamos empreender, vamos fazer acontecer. E para que isso aconteça, nós aqui tem que fazer isso acontecer de forma segura, garantindo que as coisas aconteçam diante a lei, né? Então, garantindo que nenhum empreendedor vai ter algum risco no futuro, né? Então, para isso que nós estamos aqui. Né? Sim. Mas, antes de fecharmos, a gente sempre tem uma perguntinha que a gente faz Que pros elas nossos já convidados. leram aqui, né? Já sabem qual é a pergunta. Mas Já exato. nem lembro mais. Doutoras, o que move vocês hoje? é o que verdadeiramente Que move cada uma verdadeiramente. de vocês aí nessa jornada chamada vida. Nossa, que pergunta ampla. Na jornada da vida, que amplo. Bom, eu acho que o que me move hoje, eu vou falar no geral, já que a pergunta é genérica. Eu acho que o que move eu acordar todos os dias, principalmente nessa área que eu falei de empreender, porque também somos empreendedoras, estamos ao lado também dos empresários, também temos os mesmos desafios, é ajudar as pessoas. Eu acho que isso que no final, né, a gente acorda inspirada quando a gente consegue resolver um problema de um cliente, é como se fosse a gente resolvendo o nosso problema, a gente comemora junto com o cliente, todos os dias a gente pensa em soluções voltadas para ajudar realmente, porque uma engrenagem, né? Então, assim, se o cliente está feliz, a gente fica feliz também. E na minha vida pessoal também, e eu acho que a maioria das pessoas também, eu acredito que fique muito feliz quando você consegue, de fato, contribuir de alguma forma para ajudar essa pessoa de alguma forma. Estamos aqui, inclusive, também, de alguma forma, para poder agregar na vida das pessoas, ajudar as pessoas. É lógico que, como um podcast, a gente também não pode deixar de falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Mas eu acho que, no geral, eu acho que a vida só faz sentido se você fizer alguma diferença na vida das pessoas. E isso, para mim, é o meu estilo de vida. Espero que lá na frente, a gente tem muitos planos, mas espero que futuramente consiga atingir um número ainda maior de pessoas. Seja com o escritório de advocacia, que a gente consegue, de fato, impactar diretamente na vida de pessoas físicas e pessoas jurídicas, porque a gente também não só atende empresas, a gente atende muitos casos de pessoas físicas. Na minha vida pessoal, eu também procuro no que eu posso ajudar as pessoas, seja num conselho, seja numa palavra amiga, tentando fazer de fato a diferença, porque é isso que faz sentido. Estamos aqui para isso, porque senão do que vale, né? Com certeza. Do que vale viver se não for para Exato. você fazer a diferença na vida das pessoas. Então, basicamente é isso. Eu acho que isso que me inspira. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu não teria motivação para levantar, arregaçar as mangas
e trabalhar e lutar todos os dias por um mundo melhor, né? Isso que todo mundo deseja. Muito Muito bom, bom. muito bom. Doutora Amanda. Olha, a pergunta realmente é uma bela de uma pergunta, mas o que me move também é dentro da profissão, além, né, da realização, né, do profissional, do sonho de criança, enfim, de ser advogado, de ter uma carreira, né, é ajudar as pessoas, né? Você vê aquele cliente que te liga e fala assim, nossa, eu não acreditava que eu ia conseguir receber esse dinheiro. O que que você fez? Sabe? Eu não acreditava que a gente ia ganhar essa ação. O que que aconteceu? Que legal, Então, né? de você dar ali tudo de si, como se o problema fosse seu. Porque eu acho que acima de qualquer outra coisa, a empatia, ela deve ser o centro de tudo, né? Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. E nós, né, como advogadas que lidamos com problemas diários de outras pessoas, eu acho que acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, quando o cliente vem com um problema, peraí, vamos tratar como se fosse meu. O que eu gostaria que um advogado fizesse por mim nesse momento? Claro que tem a remuneração, tem os honorários ali, né? Tem um valor que você precisa, né? Que é o que te move, você precisa para sobreviver. Mas acima de qualquer coisa, se colocar no lugar do cliente ali e assim a gente vive, né? Nessa busca diária aí por sempre dar o nosso melhor, fazer nosso trabalho com excelência, com caráter, com dedicação, né, com sabedoria, porque a gente está lidando ali com problemas que às vezes a gente acha que é só um problema, mas não. Para o cliente é algo assim, realmente que né, vai mudar a vida dele, principalmente nessas questões, na área da família, né, que é mais sensível. Então é isso. Em primeiro lugar, é se colocar no lugar do outro e resolver aquilo como se fosse seu. E é isso que a gente busca fazer dentro do nosso escritório. Eu acho isso muito interessante, né? Se todas as empresas adotassem essa prática de agir como se o problema fosse dela, acho que seria muito mais fácil trabalhar com as empresas e tudo mais, né? Não é só, claro que o dinheiro é importante, os honorários é importante, mas, em especial para mim e para a Ângela, a gente leva como lema de vida essa questão do eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor ali, porque pra gente, quando a gente olha lá uma intimação, uma notificação com uma positiva, com uma sentença positiva, nossa, a gente pula, a gente grita. A gente comemora. Olha isso, você viu? Ela viu. E a gente liga pro cliente. É uma Então satisfação. a gente tá ali entregue mesmo pro problema dele, pra causa dele. E a gente vai dar o nosso melhor sempre. Claro que nem em alguns momentos a gente não vai conseguir, porque nem tudo depende da gente, né? A gente tá aí, né, na mão de juízes, na mão de desembargadores, de promotores, enfim. Mas a gente sempre, sempre, sempre busca fazer o melhor que a gente poderia fazer para uma pessoa, para um cliente, isso na vida, isso no trabalho. Muito bom. Muito bom, parabéns. E foi até por isso que você disse, né, que quando surgiu uma entidade no nosso escritório, uma entidade sem fins lucrativos, que só queria organizar suas finanças e recolhimento de doações. E eles precisavam de um auxílio jurídico. Foi por isso que a gente decidiu conectar vocês com eles, porque a gente sabia que eles iam ser muito bem assistidos com esse propósito de vocês, viu? Parabéns. Acho que deu certo já, né? Deu certo, né? Eles mandaram um Estamos e-mail conversando. agora É. falando do contrato, que mas legal. creio que vai dar tudo certo. Que sim. legal, Eles que já bom. sinalizaram positivamente. Que bom. Agora é só assinar o contrato. Que bom, fiquei muito feliz. Parabéns. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por esse bate-papo tão gostoso, né? Para nós é um privilégio mesmo poder contar um pouquinho a história de vocês, da jornada de vocês e poder também apresentar, né, o escritório de vocês para nossos ouvintes, para nossos telespectadores e saber que pode contar com profissionais de tão alta qualidade como vocês. Obrigada, Muito Elton. Nós que obrigada. agradecemos pelo convite, pela paciência, né? Por ter nos recebido tão bem aqui no Bicast, podcast da Biconte. Convidamos muitas pessoas para assistirem, para curtirem Muito lá no canal do YouTube. Então,
Foi um bate-papo muito gostoso. Espero que a gente possa voltar outras vezes, certeza. mais experientes, mais desinibidos. Com certeza. Porque foi o nosso primeiro podcast, mas feliz demais pelo convite. Se saíram bem, né? O primeiro. Muito bem, Muito bem. nossa. Parabéns. Que Muito bom. obrigado por ter Obrigada. vindo. A quase professora deu uma aula pra gente aqui, né? Então, conte sempre conosco, viu? Elton, Anderson, Obrigado. conte sempre conosco. Estamos sempre à disposição de vocês, o que precisarem. Se precisar voltar para discutir sobre a pejotização, Opa. espero voltar, Elton, com mais notícias positivas. Quem sabe a nossa legislação, né, sofre alguma alteração a Com longo certeza. prazo. E é uma coisa importante, né? O podcast aqui é para 4 pessoas e o primeiro podcast que trouxemos 5 Sim, pessoas, é. né? Verdade. Doutora Ângela está mamãe, né? Está gravidinha. Nasce quando? Mês que vem. Mês que vem já. Mês que vem já. Augusto já está a caminho, já Ah, está chegando. preparado Que bênção, já. que bênção. É, Que bom que exatamente, deu uma tempo, né? bênção. Do Não, é podcast. verdade, Deu- verdade. Você sabe que depois eu pensei nisso, falei, nossa, ainda bem que já é essa semana, né? É. Porque a partir da semana que vem, qualquer dia, É hora, dia. qualquer hora é hora. Exatamente. Muito bom, muito obrigado, viu, e muito sucesso para vocês aí na jornada de vocês, que seja de muitas conquistas e que a gente possa estar junto com vocês sempre. Amém. Amém. Amém, Elton. Elton. Muito Assim obrigada pelo esperamos. convite. Obrigado. Valeu, valeu. Esse foi mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Lembrando que o episódio está disponível no YouTube e Spotify, rede social de todo mundo aqui. A gente vai deixar na descrição das doutoras, do escritório, minha, do Elton, certo? É isso aí, é isso aí. Deixa seu like, ativa a notificação, curte o vídeo aqui, curte bastante, manda para amiguinho, certo? Opa, siga também lá no Spotify, que tem o nosso, Exato. todos os episódios estão lá no Spotify também, né? Spotify, Bicast Oficial, Bicast Oficial e aqui no YouTube, Biconte Biconte Oficial. Semana que vem estamos de volta. É isso, valeu, até mais. Até. Isso aí.